paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar início à nossa aula, continuidade da carta de Paulo aos Romanos. Já vamos hoje seguir também falando das epístolas aos Coríntios, primeira e segunda. Se o tempo nos permitir, a gente ainda pretende chegar lá na epístola aos Gálatas. Vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar, dar início à nossa aula dessa noite. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por mais uma vez poder estar na tua casa e aqui reunidos para estudar a tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada um que aqui já chegou, por certo ainda outros chegarão e que juntos possamos desfrutar da graça de aprender mais a tua palavra. Ó Deus, seja conosco, ilumina nosso entendimento, nos abençoe de uma forma especial. Nós a ti suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, não precisamos aqui voltar, pelo menos nesse momento, ao material. Nós já havíamos feito aqui uma apresentação da Epístola aos Romanos. Aliás, vamos ver apenas para recapitular aí a divisão que nós apresentamos da Epístola aos Romanos. Está aí na página 6, o esboço desta epístola está dividido em 5 partes. Sendo a primeira tratando da condenação, nós já vimos. A segunda parte traz como palavra-chave justificação, já vimos também. A terceira parte é a que trata da santificação, também já vimos. E para encerrar, falta-nos falar da dispensação, que é aquele parênteses, como eu disse, aquele ato, onde Paulo agora vai tratar da questão de Israel, como Deus trata com Israel, e este momento em que nós chamamos que é o momento em que o zambujeiro bravo é enxertado na oliveira verdadeira. É a parte dispensacional. Finalmente falaremos da parte da exortação, que é vamos chamar assim, da parte prática da epístola. Então vamos lá, a parte dispensacional está ali, ó. Se alguns dos ramos, estamos no capítulo 11, versículos 17 a 22, e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, ou seja, lembrando, Paulo está escrevendo aos romanos, aos cristãos da cidade de Roma, a maioria naquela igreja era formada por gentios, então Paulo está imaginando que a maioria, claro, ele sabe disso, são gentios, e a eles está sendo dirigido. Na mente deles, Deus desprezou Israel e agora só trata com gentios. Paulo vai explicar, não é bem assim. Claro que o fato de Israel ter aberto mão do seu privilégio, isto fez com que uma porta se abrisse para os gentios. Mas não significa que Deus desprezou totalmente os judeus, ou que eles não têm mais qualquer parte no plano de Deus. É isso aqui que Paulo vai explicar. Se algum dos ramos foram quebrados, referindo-se a Israel, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, olha o que Paulo diz, não te glories contra os ramos. Não há razão para um gentil se orgulhar, até porque, ele vai chamar a atenção, e aqui eu já destaco, foi justamente o orgulho de Israel que fez com que eles perdessem o seu lugar privilegiado, abrindo as portas para os gentios. Agora imagine os gentios cometer o mesmo pecado do orgulho. Eles vão acabar perdendo também essa oportunidade gloriosa. Então não te glorie contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Deus cortou a oliveira verdadeira, enxertou o zambujeiro bravo. Se o zambujeiro bravo cometeu o mesmo pecado da oliveira verdadeira, poderá vir a ser cortado também. Então, os ramos do zambujeiro, lembrando aqui trata-se de uma árvore ruim, improdutiva, deixaram-no e foram enxertados numa árvore boa, que é a oliveira real. Então aqui está a explicação. Zambujeiro
as nações gentílicas, oliveira, a nação de Israel. Então, a igreja tem como sua natureza principal ser zambujeiro, porque na sua maioria é formada de gentios. O zambujeiro pertence à mesma família da oliveira, popularmente conhecida como oliveira da rocha, ou em até outras traduções da Bíblia, já aparece o termo oliveira brava, no lugar do zambujeiro, oliveira brava. Aí tem a oliveira verdadeira e a oliveira brava, que é um arbusto silvestre muito comum e mede aí aproximadamente 3,5 metros. Temos a imagem aí da oliveira brava. Parece umas árvores bem feias que costumam dar lá no leste africano. E aqui é a oliveira verdadeira. Uma diferença assim bem notória. Enxerto. O que é um enxerto? A palavra enxerto vem do latim insertore. O grego é embolás. Significa uma operação que consiste em introduzir uma parte viva de um vegetal em outro vegetal, para que neste se desenvolva como se desenvolveria na planta de onde saiu. Isso é um enxerto. É pegar uma parte de um vegetal e inseri-lo em outro. Isso que aconteceu. Nós fomos inseridos. A nação de Israel permanece intacta. Só que a igreja, agora, ao lado da nação hebreia, também participa, exatamente por causa do enxerto. Ela passa a participar da seiva, do óleo, do alimento da árvore, das bênçãos de Israel. No que tange às bênçãos divinas, a igreja e a nação de Israel são coparticipantes das bênçãos do Senhor. Então, o pensamento central do capítulo, que é bem breve mesmo, tratar esse assunto dispensacional. O pensamento a rejeição de Israel não é total e nem final. Não é total, por quê? Porque há um remanescente da nação que é fiel a Deus e a sua salvação é o penhor da salvação da nação inteira. O próprio Paulo é um remanescente, os apóstolos são remanescentes. O evangelho começou a ser pregado Judeia, para depois Samaria, para depois sair, Jerusalém e Judeia, para depois sair a Samaria, então, os confins da terra. Então começou lá. Os primeiros convertidos foram judeus. Então demonstra que Deus não os desprezou a todos. E existiam e ainda existem remanescentes. Ainda hoje existem judeus chamados judeus messiânicos, que acreditam em Jesus como o Hamashia, o Messias. Não é final porque, uma vez completo o número de gentios dentro da igreja, Deus enviará o Redentor que levará a nação inteira à condição de bem-aventurança e glórias mileniais preditas pelos profetas. Aqui vale lembrar, bem rapidamente, o que já estudamos em escatologia, que quando for encerrada a dispensação da igreja, e essa dispensação, ou o fim dela, será marcado justamente pelo arrebatamento da igreja, iniciará o período da grande tribulação. E esse período ele é caracterizado também como um tempo em que Deus trata com a nação de Israel a fim de purificá-la para que ela esteja pronta para receber o Messias, o qual virá no final da grande tribulação para livrar Israel e fazer com que esse remanescente adentre ao milênio. Então, não foi total e nem final, vamos dizer assim, esse apartamento de Israel das bênçãos de Deus. Não foi total, porque é o remanescente, não foi final, porque ainda haverá um tempo de restauração para eles antes do início do milênio. Chegamos ao fim da epístola, que é a parte prática, a exortativa. Esquecendo um pouco aí o parêntese, que é uma parte assim que Paulo ele quer, de certa maneira, fazer o povo entender que Deus não desprezou totalmente a nação de Israel, mas que momentaneamente o deixou de lado por causa do seu orgulho, e essa mensagem acaba sendo um golpe no ego dos gentios a que eles não se orgulhem para que não tenham o mesmo fim da nação de Israel. Tirando esse parêntese, lembrando do esboço do livro, Paulo começa falando da condenação de todos por conta do pecado. A solução para a condenação foi a justificação.
O estilo de vida dos justificados deve ser a santificação, e como tudo isso deve se revelar na vida do cristão, vem agora na parte da exortação. A nossa vida cristã, a nossa prática cristã deve revelar a nossa nova vida, a nossa regeneração, a nossa justificação, a nossa santificação. Então Paulo agora vai exortar. Como a maioria das epístolas doutrinárias de Paulo, Romanos contém uma seção prática. O apóstolo poderá conduzir os seus leitores às alturas mais elevadas da doutrina cristã, mas nunca deixa de trazê-los de novo à terra onde hão de aplicar a doutrina à vida diária. Isso é muito interessante também. Paulo, ele é profundo no que tange às doutrinas, mas ele não é apenas um doutrinador que mexe com a mente, deixa as pessoas assim estupefatas com o conhecimento. Paulo traz elas de volta ao solo, à terra, para fazê-las agora colocar em prática aquele conhecimento. E a boa teologia deve sempre ser assim. A gente já usou essas expressões aqui algumas vezes. Ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia é o conhecimento correto, fidedigno da palavra. Ortopraxia é a praxis, é a prática. Não basta apenas ser ortodoxo no que tange a doutrina, sem ter prática. Então precisa ter a vida prática. E Paulo faz sempre isso. Ele leva o conhecimento às alturas, mas traz aqui a responsabilidade da vida. Na vida cristã, a doutrina e o dever andam juntos. Doutrina e dever de mãos dadas. Nossas convicções ajudam a determinar nosso comportamento. A gente se comporta de acordo com aquilo que a gente crê. A nossa fé, ela se revela nas nossas ações. Não basta compreender as explicações doutrinárias de Paulo. Devemos transformar nossa aprendizagem em prática e mostrar, por meio de nossa vida diária, que cremos na palavra de Deus. Mas quais são os principais deveres dos cristãos? Paulo vai falar no capítulo 12, 13, 14, 15. O 16 é uma conclusão. Basicamente, 12, 13, 14 e 15, ele vai trazer as principais ou os principais deveres dos cristãos. Ele falou de muitos direitos, né? Nós temos direito à justificação pelo sangue, nós temos direito a sermos habitados pelo Espírito Santo, nós temos direitos, mas quais são os nossos deveres? O dever do cristão como membro do corpo de Cristo. Qual é o dever dele? Viver uma vida de consagração, viver uma vida de serviço, viver uma vida de amor para com os irmãos. É o dever. Eu tenho direito ao céu? Tenho. Tenho direito a ser habitação do Espírito? Tenho. Tenho direito a ter uma nova vida? Tenho. São os direitos. E agora, qual é o meu dever? Eu tenho o dever de viver uma vida consagrada. Eu tenho o dever de servir no reino de Deus, a igreja, a obra. E eu tenho o dever de amar os meus irmãos. Independente de qualquer circunstância, não devemos deixar de amar os nossos irmãos. Aliás, devemos amar os nossos irmãos. Até Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Então, é uma dívida que se renova a cada manhã. Eu vou dormir e quando acordo já estou devendo o amor aos irmãos. Tem que amá-los. A ordem é que eu ame aos outros como Jesus me amou, então eu estou sempre em dívida. Eu nunca vou alcançar, né, essa condição de amar como Jesus me amou. Então sempre vou estar em dívida. E eu tenho que buscar da melhor forma possível cumprir. O dever do membro, né, da igreja, do membro do corpo de Cristo, como membro também do Estado. Nós somos membro do corpo de Cristo, mas somos membros do Estado. Qual é o nosso dever como membros do Estado? Às vezes eu sei que é difícil, né, irmão? Mas é isso aí, ó. Obedecer às autoridades. Paulo, e aqui a gente vai ter que, a situação momentânea nossa do país, às vezes nos leva a esse dilema. Meu Deus, quantas questões. É difícil para todos nós compreender algumas coisas, mas a Bíblia, ela é categórica em dizer que nenhuma autoridade é constituída
senão por Deus. Não estou querendo dizer com isso que sempre as autoridades são constituídas de acordo com a vontade soberana, mas no mínimo a permissiva. E uma vez constituída a igreja, ela deve cumprir o papel de obediência às autoridades. Não é papel da igreja levantar motim, trazer escândalo, fazer aí protestos que produzem escândalo à própria igreja, não é? Desrespeitando propriedade privada, fazendo saques, como a gente vê às vezes outros grupos da sociedade assim agindo, vandalizando. Imagina um pastor saindo com a sua igreja, vamos para a rua agora, onde a gente vê, vamos tacar pedra aí nas propriedades, imagina só. E no domingo vamos para a igreja chamar eles para vir aceitar Jesus. É uma incoerência, é lógico que é uma incoerência. Seu membro para com os outros membros do Estado. Quero que vocês digam aí, qual é? Amor, irmãos, amor. Jesus estava lá, irmão, sendo morto lá e orando o quê? Senhor, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Levando chicotada, perdoa-lhes. Levando cuspe na face, perdoa-lhes. Colocado uma coroa de espinhos, sendo ridicularizado, suas vestes tiradas, sendo humilhado publicamente, o Filho de Deus, o Rei da Glória. Perdoe. Não estou aqui, irmãos, sendo hipócrita, dizendo que é fácil assim. Você vai ouvir isso aqui, já vai sair fazendo coraçãozinho. Isso é hipocrisia, mas é uma obrigação nossa. Nós temos que lutar contra quem? O que em nós nos impede de agir assim? A nossa carne. A nossa carne está lutando para que a gente não age assim. E a gente tem que pegar a carne e crucificar ela. Se a gente for agir no espírito, e aí que o mundo fica confundido. Mas como? Não pode ser assim, tem que... A carne vai mandar a gente fazer isso. Mas se o espírito estiver dominando a carne, e a carne estiver em submissão ao espírito, aí a gente confunde a sociedade ao nosso redor. A gente confunde esse sistema mundano, corrupto, caído, quando a gente faz como Jesus, vai na contramão. Né? Pedro já sacou da espada e já... a orelha do... Você acha que ele mirou a orelha, irmão? Você acha que ele queria arrancar a orelha? Estava de noite, estava escuro, estava uma confusão, empurra. Ele não queria acertar a orelha não, irmão. Aquilo ali era para ir no pescoço certinho mesmo, na jugular ali, ó. Você vai tirar a espada para arrancar a orelha? Aquilo ali foi o vulto ali à noite, naquele lugar, e empurra, e grita, e gente vindo com tocha, e ele... O que Jesus falou? Guarda essa espada. Se fosse para usar a espada, eu rogava o Pai, ele mandava aqui 12 legiões de anjos, acabava com isso daqui. Não é a hora. Agora, olha o que Jesus falou, até usei esse comentário hoje. Falei, agora é chegada a hora das trevas. Então, tem momento aí. E a gente tem que manifestar amor. Seu dever para com os irmãos mais fracos, paciência. Às vezes falta-nos paciência. Quando falta paciência com quem é mais fraco, sobra arrogância. Por que eu não vou ser paciente com o mais fraco? Será que um dia eu não precisei que alguém tivesse paciência comigo? Será que um dia eu já não fui fraco? Será que eu não virei a ser um dia? Ou eu garanto essa minha constância aqui até o último dia, por mais 10, 20, 30, não sei quanto tempo. Pode Jesus voltar daqui a 1 hora, como daqui a 30 anos. Estou esperando ele para agora, mas será que eu vou manter uma constância espiritual? Não, sempre vou precisar de alguém. Vai ter momentos que eu vou ser a mão estendida para alguém, vai ter momentos que eu vou ser aquele que precisarei da mão estendida. Se eu não tiver paciência com ninguém, vai ter momentos que eu vou precisar da paciência aí. A gente colhe o que planta. Então temos que plantar paciência, misericórdia, ajuda, porque em um momento a gente pode precisar, ou em algum momento a gente já precisou, com certeza. E a conclusão é, o ministério de Paulo entre os gentios, seu propósito de visitá-los, lembrando que ele nunca esteve em Roma, mas desejava visitar os irmãos. Essa carta revela esse desejo. E capítulo 16, do 1 ao 23, saudações finais. 23 versículos. Se você olhar aí rapidinho, aquele que eu já comentei, né? É aquela lista quase interminável dos irmãos mandando as suas saudações. Rapidinho aí, ó.
Estamos em Romanos 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém os santos. Aí depois vem 3, saúda Priscila e Áquila. Aí eles falam um pouco sobre. 5, saudai também a igreja que está na casa, saudai a Epineto. 6, saudai Maria. 7, saudai Andrônico, Júnia. 8, saudai Amplíato. 9, saudai Urbano, Estaques. E a lista vai embora. Essa lista grande. E no final, uma bênção de encerramento da epístola. Conclusão, para a gente fechar aqui a epístola aos Romanos e partimos aí aos Coríntios. A conclusão é esta: ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Então, encerramos aqui esta epístola soteriológica profundíssima, que trata aí da doutrina da justificação, a salvação, esses pontos que já destacamos: condenação, justificação, santificação, o parêntese da dispensação e, finalmente, as exortações a viver na prática o cristianismo genuíno. Olha aí no nosso material agora, o capítulo 2, vamos falar aí da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Pegue o seu material para a gente ler e depois eu volto aqui aos slides para já fazer os comentários. Espero que vocês já tenham apertado o cinto, que hoje é assim, a gente sai, já viajou a Roma, agora sai de Roma e já vai para Corinto. Você vai viajar sem sair do lugar, né? Tema: o motivo da primeira epístola aos Coríntios foi uma carta indagando sobre assuntos tais como o casamento, o uso de alimentos oferecidos aos ídolos. Mas o apóstolo também estava grandemente preocupado por causa de notícias recebidas de Corinto sobre divisões que estavam se aprofundando, brigas crescentes e outros problemas, e por causa de um incesto que não fora julgado pela igreja. Assim, o motivo principal da epístola é a correção do erro produzido por causa da carnalidade dos crentes de Corinto, mais do que devido à heresia. Embora Paulo defenda o seu apostolado, porque envolve a autoridade da doutrina que lhe foi revelada, a carta não é um tratado, mas uma expressão de sua tristeza, solicitude e santa indignação por causa da condição pouco espiritual e imoral da igreja de Corinto. Tema da carta. A carta de Corinto, as duas, aliás, eu disse semana passada que foram 3, vocês se lembram? Eu disse na sexta-feira que foram 3. Abre aí na primeira epístola aos Coríntios. Primeira epístola, capítulo 5. Estamos aqui na primeira carta, né? Seria esta a primeira carta. Mas olha o que ele diz aí no versículo 9 da primeira carta. Ele diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Paulo diz que já por carta já havia enviado uma carta, e nesta carta ele havia orientado a que as pessoas da igreja não se associassem com aqueles que se prostituem. Logo, esta que nós temos aqui como primeira carta, ela é a segunda. E a que temos como segunda, ela é a terceira. A primeira carta não entrou aqui no cânon das Escrituras. No capítulo 7, versículo 1, Paulo vai dizer assim, ora, quanto às coisas que me escreveste, agora foi a igreja lá que escreveu para ele, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição. Perceba que a carta que ele escreveu fala sobre o cuidado com a prostituição. E o pessoal escreveu uma carta para ele perguntando sobre casamento. E Paulo diz, olha, justamente para que se evite a prostituição, que é importante o casamento. Não só
Por isso, não só por essa razão, mas também por essa razão, para evitar aí a carnalidade, a prostituição, o casamento, ele é fundamental para isso. Então a gente já percebe aqui, Paulo escreveu uma carta. Lembro também que quando Paulo passou lá por Corinto, ele ficou um bom tempo lá. Depois ele seguiu adiante, escreveu uma carta dando orientações, recebeu uma carta com novas perguntas, e aí ele escreve esta primeira carta para responder às perguntas e também para tratar de algumas questões que ele ficou sabendo, não mediante a carta, mas de alguns irmãos que fizeram chegar ao conhecimento dele alguns problemas que havia na igreja lá em Corinto. Então, o que a gente precisa entender? Eu já disse isso em outra ocasião. Quando é necessário se escrever muito, isso é sinal que existe muito problema. Quando existe pouco problema, se escreve pouco. Por exemplo, a Epístola aos Filipenses, uma igreja que dava muita alegria a Paulo, a igreja de Filipos, ele escreve pouco, 4 capítulos, e a maioria dos capítulos um tom de alegria, um tom de regozijo, um tom de satisfação com a igreja. Dá ali uma exortação sobre uma contrariedade que havia entre duas irmãs, uma falta de concordância, mas é muito pouca admoestação. É mais uma epístola assim de um tom de incentivo, de entusiasmar os irmãos. Outras epístolas seguem a mesma tônica. Agora, a epístola aos Coríntios, ela é grande, porque era muito problema. Uma segunda epístola também grande. E, além dessa, que a gente não sabe sequer qual era o tamanho, que se perdeu. Pode ter sido também, aproximadamente, o tamanho aqui equivalente. Então, por aí a gente percebe que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática e demandava muito, exigia muito do apóstolo Paulo. E aí está ele escrevendo essa carta para tratar esses problemas. Quando, onde e por que foi escrita? Paulo estabeleceu a igreja de Corinto por volta do ano 50 a 51, quando passou, veja bem, 1 ano e meio, 18 meses lá, por ocasião de sua segunda viagem missionária. Durante seu ministério de 3 anos em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, ele recebeu relatórios perturbadores sobre a complacência moral existente entre os crentes de Corinto. Ou seja, os irmãos de Corinto, eles tinham uma frouxidão moral muito grande. Eles eram muito carnais. E essas informações chegaram até Paulo. E aí, então, Paulo, para remediar a situação, enviou uma carta à igreja, que se perdeu, já citamos aqui. Pouco depois, uma delegação, um grupo de irmãos enviado por Cloe, membro da igreja em Corinto, fez um relato a Paulo sobre a existência de facções divisórias na igreja. A igreja era dividida. Antes que pudesse escrever uma carta corretiva, chegou outra delegação de Corinto com uma carta fazendo-lhe certas perguntas. A gente acabou de mencionar. Paulo enviou imediatamente Timóteo a Corinto para ajudar a corrigir as condições lá existentes. Então, ele escreveu a carta que conhecemos como 1 aos Coríntios, esperando que a mesma chegasse a Corinto antes de Timóteo, visto que Paulo aparentemente escreveu a carta próximo do fim do seu ministério em Éfeso. Ela pode ser datada aí aproximadamente do ano 56 depois de Cristo. Então, olhe bem, ele escreveu uma carta, ele recebeu notícia, escreveu uma carta, depois recebe a carta. Na carta que ele recebe e a delegação que vem, inclusive fala que a orientação que ele havia dado na primeira carta para se tratar o problema da imoralidade não havia sido tratado. Então Paulo escreve agora uma outra carta com um tom mais forte, mais pesado. E os irmãos vão ver, já eu vou mostrar, que a igreja não recebeu bem esta carta que nós temos aqui. Isso acirrou ainda mais o ânimo daquele pessoal. Isso fez com que eles ficassem mais bravos. As facções, elas
elas permaneceram e a degladiação entre os irmãos aumentou. Por quê? Porque a igreja era carnal. A igreja era carnal. Eles começaram a colocar em xeque, inclusive, a autoridade apostólica de Paulo. Começou a haver uma onda de difamação sobre o apóstolo, uma tentativa de descredibilizá-lo como homem de Deus. Alguns começaram a dizer que ele não tinha autoridade apostólica como outros apóstolos, como Pedro, que viveu com Jesus durante todo o seu ministério terreno. Ou seja, queriam diminuir a autoridade, fazendo com que Paulo teve que escrever a segunda epístola aos Coríntios, e a gente vai perceber ali um tom muito pessoal, de decepção profunda do apóstolo com aquela igreja. É muito triste, né, irmãos? Mas é a realidade. Paulo fundou aquela igreja, ele sofreu em Filipos, em Tessalônica, para chegar lá, ficou 18 meses lá, deu base àquela igreja, escreveu uma carta, uma segunda carta, que nós temos como primeira, uma terceira, mas a carnalidade é complicado. Um homem espiritual como Paulo, mas lidando com pessoas carnais como os crentes de Corinto, ele teve muito trabalho. Conteúdo, vamos olhar aqui apenas o conteúdo e a partir daqui a gente já vai para os slides e os irmãos depois veem o restante. A primeira parte, nós temos aí do capítulo 1 ao 8, que é a maior parte dessa divisão da epístola, é para tratar justamente de quê? São 8 capítulos para fazer correção de desordens morais e sociais. 8 capítulos para tratar de desordens morais e sociais. O capítulo 9 para defender a sua autoridade apostólica. Esse capítulo é um capítulo muito forte de defesa de sua autoridade apostólica. Os capítulos 10, 11, 12, 13 e 14, para ordenar a liturgia da igreja, organizar a liturgia. A liturgia do culto era, perdão da expressão, embora estou tratando de uma igreja, mas era uma bagunça. Era uma bagunça. Até aquele culto que nós temos como culto mais solene, a celebração mais espiritual, a ceia, era uma bagunça. Quem chegava primeiro comia, quem chegava depois não comia. Já pensou? Chegar aqui uma ceia, a gente começar aqui a servir os irmãos, e chegou depois, já não vai participar mais da ceia, não. Os irmãos já participou. Então, uns são membros do corpo, outro não é. Só que não era ceia como a gente tem hoje. Era verdadeira, o pessoal levava ali alimentos mesmo para ter uma celebração bem robusta. Só que quem levava, vamos colocar aqui, eu levo o pão. O pão que eu levei eu como. Você não levou, você não vai comer. Cada um leva, ou no máximo com a minha panelinha aqui. Quem é de Paulo? Esse grupo aqui é de Paulo. Então os de Paulo a gente come isso aqui. Quem é de Pedro? De Pedro é aquilo ali. Vocês comem aquilo ali. Quem é de Apolo? Come aquilo lá. Então na ceia, a divisão no meio da ceia. Um grupo aqui, outro ali, outro lá. E quem não é de ninguém? Quem não é de ninguém não come nada. Tá de fora. Você já pensou isso ser uma igreja? Então a desordem. Capítulo 15, o maior capítulo da epístola, Paulo vai tratar da grande doutrina da ressurreição. E aí nós temos o último capítulo, a conclusão. Vamos olhar aqui agora os slides. A gente vai notar um pouquinho a realidade da cidade de Corinto, a idolatria que lá existia, os tipos de culto que lá existiam, os templos pagãos que lá existiam, porque isso vai nos ajudar a entender o quê? Os membros daquela igreja. Porque nós somos o resultado do meio. Né? A minha formação cultural é do meio de onde eu estou inserido. A minha formação psicológica é o meio que eu estou inserido. Tudo isso vai formar a minha personalidade, a minha pessoa. Então, a membresia da igreja é resultado da cidade. Claro, o novo nascimento deveria nivelá-los todos se eles fossem espirituais. Mas como permaneceram carnais, não houve esse nivelamento. Que a igreja produz isso. Aqui a gente recebe o homem mais rico da cidade. Ele pode reunir com o mais pobre. E de repente o mais pobre é presbítero e ele é membro. Ele vai ficar sentado ouvindo
o presbítero ensinar ele como é que vai fazer para ir para o céu. A igreja acontece assim. O pobre ensina o rico. Aqui não tem divisão de classe. A igreja de Jesus não tem cor da pele, classe social, formação cultural, regional, se veio do sul, do norte, do sudeste, centro-oeste, nordeste. Não interessa. Na igreja, todas essas divisões caem por terra. Mas aquela igreja era carnal. Então essas divisões permaneceram na igreja. Vamos dar uma olhada aqui no mapa? Aqui em cima, vamos pensar, todo esse pedaço aqui, seria a Grécia. Aqui a Macedônia hoje é um país, dividiu-se, né? Mas aqui onde está a Macedônia, ficava a cidade de Filipos. Depois Paulo desce aqui a Tessalônica, passa em Bereia, finalmente desce aqui ao extremo sul, Corinto, região da Esparta, dos espartanos. Aí ele fica 18 meses, forma essa igreja. Depois ele vai a Atenas, a capital aqui, enfim, segue o seu caminho. Então nós temos as ruínas da cidade de Corinto. Quem costuma fazer viagem à Terra Santa, às vezes faz o trajeto ou pela Grécia, ou às vezes a Turquia, porque na Turquia tem as 7 igrejas do Apocalipse, já fica na atual região da Turquia. Outros preferem ir por Roma. Por onde você pagar para eu vou. Para mim não faz diferença não. Se você quiser que eu vá pelo Egito, que eu vá, você pagando. Mas tem essas caravanas aí que vão por esses diferentes itinerários. A igreja de Corinto, resultado prático da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, lembrando, a segunda viagem missionária, sai daqui de Antioquia, passa lá pela região da Galácia, Cônio, Listra, Derbe, Antioquia da Psíade, Trode, atravessa a Macedônia e ajuda, aquela visão, ele atravessa, chega a Filipos, Antípolis, que é a região de Tessalônica, Bereia, aí desce Atenas, Corinto. Depois ele segue a Éfeso, desce Cesareia, Jerusalém, volta a Antioquia. Chegada de Paulo à cidade de Corinto, segunda viagem missionária. A cidade tinha, na época já, aproximadamente 600 mil habitantes, veja bem. Maior do que a população da nossa cidade aqui, Vila Velha, que tem em torno aí de 500 e poucos mil habitantes. Imagina aí, há 1950 anos atrás, uma cidade com 600 mil habitantes. É uma grande metrópole. Era uma grande metrópole. E 250 mil, ou seja, quase a metade da população de Corinto, vivia no sistema de escravidão, que era comum na época. No mundo da época era comum ter escravos. Então, quase metade eram de pessoas escravas. Mais algumas informações sobre a cidade de Corinto. Quem tem aí a minha faixa etária aproximada, aí, tem mais ou menos a minha idade, 24, 25 anos. 43 anos. Já deve ter visto aquelas histórias da tal da Medusa, né? Que vinha aqueles cabelos que virava cobra. Isso é mitologia grega. Mas essa tal de Medusa, que a gente conheceu assim, ela representa a divindade da cidade de Corinto, chamada Afrodite. Afrodite. Quem era Afrodite? O grego aqui, Afrodite, deusa do amor sensual, ou também deusa do amor erótico. Era a deusa grega do amor, da beleza, da sensualidade, da busca pelo prazer. Afrodite era o nome dessa divindade. Você percebe que até hoje, às vezes, quando vai falar de alguns alimentos ou algumas substâncias para causar efervescência na relação íntima, sexual, aí vai dizer, é afrodisíaco. Aqui, ó. Tem a ver com a Afrodite, que é a deusa da sensualidade, da paixão, do amor carnal, erótico. Não apenas Afrodite, mas tinha outras divindades lá. Deusa da beleza e do amor, Erota. O que é o amor erota? Erótico. Que vem do quê? Vem do amor carnal. A expressão não é nem amor, é carnalidade mesmo. É aquela paixão sensual.
Ritual básico do culto a Afrodite, imoralidade sexual. O que a Afrodite representa? Ela lembra lá do Baal dos cananeus, daquelas divindades lá do antigo Israel. Lembra da Jezabel, sacerdotisa de Baal? Como é que era o culto? Imoralidade, sensualidade, licenciosidade. E isso vem sempre caminhando ao longo da história. Agora estamos chegando aqui na Grécia Antiga, dentro daquele panteão da mitologia grega, aquelas divindades, existiam muitas que estavam diretamente ligadas à sensualidade, à paixão, ao corpo. Lembrando que os gregos primavam muito por isso, pelo corpo, o corpo belo, esbelto, provocando o outro, produzindo sensualidade. Acunhou-se até usar termo, impróprio, é claro, mas quando alguém tem um corpo belo, escultural, um deus grego, tudo isso trazido já dessa cultura da Grécia Antiga. E como era o culto? O culto lá da Afrodite, que nós temos, existe ainda parte do templo de Afrodite. Ali reunia aproximadamente 1000 sacerdotisas cultuais. O que eram sacerdotisas cultuais? Lembrando, igual a Jezabel, elas eram mulheres que prestavam serviços sexuais no culto. O culto era regado dessa forma. Era esse o culto deles, era paixão, era erotização. Então, essas mulheres, elas serviam a deusa Afrodite e eram sacerdotisas no templo. Até um detalhe aqui, as mulheres que eram sacerdotisas cultuais no templo de Afrodite, uma marca característica delas, vocês viram ali aquela imagem da Afrodite com cabelo de cobra, aquela coisa, uma marca característica dela era rapar o cabelo, era ficar careca. Por isso que Paulo, inclusive, escrevendo aos Coríntios, ele diz que as mulheres da igreja não deviam ter esse costume, justamente para não se confundirem com as prostitutas cultuais da cidade, que serviam como sacerdotisa no templo de Afrodite, para fazer essa diferenciação, principalmente. E se por alguma razão as mulheres tivessem lá os seus cabelos tosquiados, que é como ele usa a expressão bíblica, era importante que elas usassem o véu para diferenciar, não causar nenhuma confusão. Além da Afrodite, quem era um outro deus com D minúsculo, que uma outra divindade com D minúsculo que era cultuada lá em Corinto? Eros. Quem é o Eros? O próprio nome já diz também, Eros. Eros do erótico. A imagem que eu vou mostrar aqui na sequência, eu tenho certeza que você já viu algum desenho animado, algum filme que reflete o Eros, o deus da paixão sensual, Flechou, olhou para outro, se apaixonou. Isso é tudo, irmãos. Olha aí onde que sai esse caldeirão, que sai essas coisas tudo. Parece tudo inocente. Isso vem lá da mitologia grega. O Eros era assim, flechou um, já ardia de paixão pelo primeiro que visse. Flechava um, flechava uma, e aí provocava aquele desejo incontido, carnal. Isso era lá na cidade de Corinto. Por que nós estamos vendo isso aqui? Por que é importante entender a realidade histórica, cultural da cidade? Repito, isso vai nos ajudar a entender a excessiva carnalidade dos membros da igreja. A maioria saíram dessa realidade. Ou serviam no templo de Afrodite, ou no templo de Eros. E agora se converteram. Deveriam romper definitivamente com o passado carnal, corrupto, caído. Mas, como muitos crentes da atualidade, já em Corinto tinha aqueles que queriam ganhar dos dois lados, Queria estar um pé aqui e um pé lá, aqui e lá. De vez em quando lembrando do passado e querendo reviver aqueles momentos de carnalidade. Paulo está, portanto, ali em Éfeso. Ele está sentado sobre a cidade de Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia, escrevendo lá para Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita provavelmente, já citamos aí em 56, visto que Paulo aparentemente escreveu a carta no fim do seu ministério em Éfeso.
Então lá está Paulo em Éfeso escrevendo a Corinto. A igreja em Corinto era composta de uma minoria de judeus, que era uma cidade da Grécia, a maioria ali, óbvio, era grego, mas depois da diáspora, os judeus se espalharam pelo mundo, existiam judeus ali em Corinto, a minoria era judeus, a grande massa era gentil. Os membros da igreja em Corinto, quando por ocasião da primeira carta à igreja, encontrava-se subdivididos em 4 ameaçadoras facções. Primeira facção, pró-Paulo. A segunda, pró-Apolo. A terceira, pró-Cefas, ou Pedro. E a quarta, a pró-Cristo. E eu sempre destaco, a pró-Cristo não é sempre a mais antipática. Parece ser a mais espiritual, mas não é. É sempre a mais antipática. Porque quando você tem uma facção pró-Paulo, você tem um grupo que respeita a autoridade de Paulo. Pró-Apolo respeita a autoridade de Apolo. Pró-Pedro respeita a autoridade de Pedro. E a pró-Cristo é aquele que diz, meu negócio é eu e Deus. Não tem nada que dá satisfação a ninguém. Parece que é super espiritual, né? Mas revela a sua total insubmissão. Tudo dele é, não, comigo é eu e Deus. É o que Deus fala. Se Deus falar comigo, se Deus não falar, e se Deus... E aí ele despreza toda a autoridade constituída. E esses eram que desprezavam Paulo e os demais líderes. Então é sempre a mais antipática, a mais perigosa. Tema a gente já falou, apenas relembrando, os motivos que levaram Paulo a escrever, justamente a correção de seríssimos problemas doutrinários. Olha o que ele escreve já no capítulo 1, versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. E Paulo dá nome aqui, né? Olha, Cloe, que era uma pessoa que era membro daquela igreja, que foi visitar Paulo. Aliás, foi a Éfeso, encontrou-se com Paulo. Paulo pediu informações sobre a igreja. E aí, às vezes alguém poderia dizer, poxa, mas que fofoqueiro, hein? Contou como é que estava a igreja. Fundador da igreja, o pastor da igreja, o líder da igreja. E queria saber a realidade espiritual da igreja. E essa irmã preocupada, vendo a igreja indo de mal a pior, precisando ser tratada, ela não omitiu o problema. Ela revelou a quem tinha a autoridade de Deus para resolver. A Cloe não foi falar com a outra irmãzinha, não mandou WhatsApp para outra, não botou no grupo da família. Ela falou com o pastor da igreja. Olha, o problema é esse. E ela também não pediu para que quando Paulo fosse tratar, mas quando for lá não fala que fui eu não. Pode colocar aí, foi a irmã Cloe que te informou. Então, você percebe aqui as coisas transparentes, as coisas sendo tratadas com transparência, com clareza. E Paulo dizendo, ó irmão, fiquei sabendo, um passarinho me contou. Ou aqueles que até mentem, né? Alguém contou para ele, irmão, Deus me revelou. A família de Cloe esteve aqui e me disse que está havendo contendas entre vós. Assim, o motivo da epístola é a correção do erro produzido por causa, bato mais uma vez na tecla, carnalidade dos crentes de Corinto, mais do que devido à heresia. A carta não é um tratado teológico, mas uma expressão de sua tristeza, santa indignação por causa da condição pouco espiritual e muito imoral da igreja de Corinto. A gente já viu aqui o esboço, né? Nós vamos começar agora a detalhar aí esses problemas e a forma como o apóstolo foi tratando frontalmente cada um deles. Começando com as desordens morais e sociais da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja depravada. A expressão é forte. Estou usando aqui igreja com I minúsculo, igreja local. Precisamos fazer sempre a diferenciação da igreja espiritual e da igreja local. Existem membros espirituais na igreja local, mas nem todos os membros da igreja local são espirituais. Infelizmente, aqui a maioria não era espiritual. Então, a cara daquela igreja era uma cara de uma igreja carnal. A liderança local, agora não me refiro ao fundador.
o apóstolo Paulo. Mas a liderança local era carnal. Rejeitou a escrita de Paulo, se opôs ao que Paulo escreveu, quis obter primazia sobre os irmãos e impedindo-os, inclusive, de acatar aquilo que o apóstolo estava dizendo a eles. Então, a liderança local era uma liderança carnal. E dizem que, geralmente, as igrejas refletem o seu líder. Então, aquele líder local era carnal, a igreja era carnal. Alguns de seus membros eram culpados de imoralidade sexual. Outros se embebedavam. Outros ainda usavam a graça de Deus como desculpa para levar uma vida mundana. Também era uma igreja dividida, as facções, já falamos. Isso significa que era uma igreja desonrada. Em vez de glorificar a Deus, servia de empecilho ao avanço do evangelho. Eu já falei inúmeras vezes essa expressão, que é muito forte e impactante, mas eu não posso deixar de dizê-lo. Principal obstáculo para o avanço do evangelho na cidade de Corinto era a igreja de Corinto. Já pensou que coisa triste? Por que o evangelho não crescia em Corinto? Por causa da igreja. Como assim? Quem, do lado de fora da igreja, olhava para aquela igreja, pensava, esse pessoal aí pratica as mesmas coisas que a gente do lado de fora. Que incentivo eu tenho para abandonar o mundo aqui fora e fazer parte de uma igreja que faz as mesmas coisas que eu faço? Ou, as palavras do apóstolo Paulo, às vezes faziam coisas piores. Que incentivo tinha? Então, quem impediu o avanço da obra de Deus na cidade de Corinto era a igreja de Corinto. Era uma igreja desonrada. Ao invés de glorificar a Deus, servia de empecilho ao avanço do evangelho. Isso aconteceu porque os membros da igreja permitiram que os pecados do mundo se infiltrassem na congregação local. Corinto era uma cidade corrompida e repleta de todo tipo de imoralidade e prazer mundano. A gente falou aqui, a cidade era corrupta. Irmãos, quanto mais corrupta for a cidade, mais espiritual precisará ser a igreja. Quanto mais corrupta for a cidade, mais espiritual deverá ser a igreja. Eu vou falar aqui para vocês que estão aqui, até para quem está nos acompanhando, hoje é dia 31 de outubro de 2022, o dia que a gente comemora a Reforma Protestante. Encerrou-se ontem aí o pleito no nosso país e tal, esse clima aí esquisito. E hoje, no dia de hoje, eu conversei com a minha filha. E eu falei isso para ela, que eu vou falar aqui para vocês. Eu falei para ela, Rebeca, ao que tudo indica, e eu espero estar errado, mas ao que tudo indica, disse a ela, as coisas no nosso país, no que tange a moral, a ética, vai degradar-se cada vez mais. E eu falei, sabe o que a gente vai precisar? A gente vai precisar ser cada vez mais espiritual. Eu disse para ela, estou falando para você, uma menina de 9 anos de idade. A gente vai precisar orar mais dentro de casa, a gente vai precisar ler mais a Bíblia dentro de casa, porque é a última barreira que a gente tem para se proteger da avalanche de imoralidade, de corrupção, ao que tudo indica, vai vir por aí. Então, em uma cidade caracterizada por imoralidade, a igreja precisa ser mais espiritual. Se a igreja, na verdade, refletia o mundanismo da cidade, a igreja perdia a autoridade de chamar aquele mundo à conversão. A igreja perdia a autoridade de chamar aquele mundo a se entregar a Cristo, porque a igreja não havia se entregado a Cristo. Aquela igreja, infelizmente, continuava presa ao mundanismo da cidade. Por essas razões, Paulo teve que ser veemente na sua crítica, mas não foi bem recebida, infelizmente. Capítulo 5 é o que bate mais firme na imoralidade na igreja. E olha que nível chegou. Nenhuma igreja é perfeita, mas a imperfeição humana jamais deve servir de pretexto para o pecado. Assim como os pais precisam disciplinar os filhos em amor, a igreja local também deve exercitar a disciplina sobre os membros da congregação. Nenhuma igreja é perfeita, isso é claro. Agora,
usar a desculpa da imperfeição humana para se abrir as portas, para que o pecado do mundo adentre na igreja, isso não pode se permitir. E a igreja de Corinto permitiu, a ponto de Paulo escrever aqui dizendo: ouço dizer que ocorre entre vós pecados que sequer ocorrem no mundo. Então, como é que o mundo teria qualquer interesse a ser membro de uma igreja cujos pecados praticados lá dentro eram piores do que os pecados que se praticavam no mundo? A igreja perdia autoridade. E quando a igreja perde autoridade, com outro parênteses que eu abro aqui, em vez de ela pregar para o mundo é que prega para ela. Quando a igreja perde a sua autoridade, perde a sua santidade, ao invés de ela pregar para o mundo prega para ela. O mundo diz para a igreja: igreja, se converta e volte a ser igreja para que tenha autoridade a nos chamar à conversão. E eu penso também que a gente está vivendo um tempo que o mundo está gritando para a igreja crescer em santidade, para a igreja crescer em espiritualidade, para retomar a sua autoridade profética, a chamar o mundo ao arrependimento. Mas só poderemos chamar o mundo ao arrependimento depois de nos arrependermos. E temos muito a nos arrepender. Influências da cidade de Corinto. Como vimos, a cidade de Corinto estava dominada pela idolatria, pela imoralidade, pela corrupção generalizada. Tais fatores estavam batendo a porta da igreja. Esta situação não é diferente nos nossos dias, quando o modernismo e o mundanismo estão querendo entrar no nosso meio. Sempre a igreja sofreu com a tentativa do mundo de entrar, de se acampar, de se estabelecer dentro dela. Sempre isso ocorreu. Veja as cartas que Jesus já escreveu às igrejas lá da Ásia Menor. Já havia uma igreja como a de Laodiceia, que aceitou tudo para dentro e colocou Jesus para fora. Sempre ocorreu essa tentativa do mundo de invadir a igreja e de tirar da igreja os seus principais valores, seus principais princípios e, sobretudo, a pessoa divina de Jesus. Agora, não se pode admitir a entrada do pecado na igreja. Não se pode admitir a sensualidade dentro da igreja, pois isso significa receber o lixo do mundo. Em Corinto, as influências da cidade estavam fazendo apodrecer a igreja. Os costumes pagãos estavam influenciando até mesmo que a desorganização dos cultos. A igreja estava refletindo muito o que havia de pior no mundo. Volto a dizer, perdendo a autoridade de chamar o mundo ao arrependimento, porque na verdade era ela quem precisava se arrepender. A influência externa, isso aqui é para nós refletirmos, a influência externa só produz resultado, só consegue entrar, essa influência que bate a porta o tempo todo forçando, querendo entrar, só consegue entrar, só encontra êxito quando ela se depara com o quê? Com receptividade interna. Quando a influência externa se deparar com uma barreira interna, ela não entra. Mas quando ela se deparar com uma receptividade interna, ela entra. E qual era a brecha aqui? Qual era a porta, o portão aberto aqui? A carnalidade daqueles cristãos era a porta aberta para os males externos. Assim surgiam diversos problemas na vida da igreja. Ou seja, o passado daqueles irmãos, que eles não haviam rompido definitivamente com isso. Aquele estilo de vida dos cultos lá no templo de Afrodite, de Eros, aquela carnalidade que caracterizava o passado daqueles irmãos, não havia se rompido definitivamente. Eles não experimentaram uma conversão total, mas sim, infelizmente, uma conversão parcial. E isso fazia com que houvesse a receptividade para todos os males do mundo em seu interior. A cultura de Corinto misturava religião e imoralidade. Além disso, a vida passada, como já destaquei aqui, de muitos daqueles irmãos, constituía um ponto fraco, motivo pelo qual alguns se deixaram levar pelos pecados sexuais. Paulo deixa bem claro que essa mistura não poderia existir dentro da igreja. O padrão de religiosidade da cidade não servia para os cristãos. Ou você imagina que servia o padrão dos cultos
que outrora eles prestavam naqueles tempos, servia aquele padrão para eles reproduzirem dentro da igreja? Claro que não. E aí chegamos ao caso mais grave, que era um homem da igreja que havia cometido um incesto com a sua madrasta. E alguns comentários bíblicos chegam ao ponto de dizer que essa madrasta dele era uma das profetisas que arrumava aquelas confusões que Paulo foi tentar organizar lá em Corinto, aqui no capítulo 12, que um profetizava, outro também, virava aquela bagunça. E era tida como uma das grandes profetisas. Ou seja, ela tinha essa influência sobre a comunidade local, sobre a igreja, mas ela se relacionava sexualmente com o seu enteado. E aí, o que aconteceu? Nada. Continuou assim. Aí Paulo orientou na primeira carta, que é a que desapareceu, e nada aconteceu. Aí ele escreve esta segunda carta que nós temos como primeira, batendo mais firme nessa tecla da necessidade de se disciplinar essa pessoa, o que vai causar um desconforto muito grande, que vai gerar depois a segunda carta, né? Que temos como a segunda, que na verdade é a terceira. Ou seja, o apóstolo aconselhou que o mesmo fosse expulso da igreja. Claro que esse termo hoje, em pleno século XXI, é muito forte, mas naquele período não havia outra palavra, porque o cidadão já demonstrou, ou melhor, não demonstrou interesse em mudar. Não queria se arrepender e deixar o pecado. Queria continuar no pecado e continuar na igreja. Então Paulo, ele é veemente em dizer que a liderança devia tomar uma atitude e colocar para fora, tirar da comunhão, afastar da membresia do corpo de Cristo. Em casos assim, muitos poderiam apelar para a tolerância, o amor. Não, né? De vez em quando a gente ouve, é melhor assim na igreja. Não, está assim, mas pelo menos está aqui na igreja. Às vezes a gente ouve isso. Alguns pecados, tolerar, não disciplinar, não tratar, simplesmente deixar. Contudo, a impunidade seria um forte incentivo para que outros se deixassem levar por pecados semelhantes. Paulo declara que a igreja, sendo um povo santo, não deve permitir nem tolerar a imoralidade entre seus membros. E cita 3 razões pelas quais a igreja deve disciplinar um membro culpado. Por 3 razões. Primeiro, por que devemos disciplinar uma pessoa que está vivendo em imoralidade? Para o bem da pessoa, para o bem do culpado. Como assim? A disciplina pode despertá-lo para ver a tragédia do seu pecado e sua necessidade de perdão e restauração. Se você não leva a disciplina, você passa uma mensagem de que ela pode continuar no pecado, que não faz a menor diferença. Ela vai continuar participando de tudo, da ceia, como era o problema ali, continuar profetizando, como sugere alguns comentaristas, aquela mulher fazia. Então, se você não disciplina, a mensagem que está sendo dada é: não tem nenhum problema, pecar ou não pecar é a mesma coisa, pode ficar tranquilo aí que não faz a mínima diferença. Agora, quando você disciplina, você desperta: opa, eu preciso me posturar, eu preciso tomar uma posição para que eu continue membro do corpo de Cristo, para que eu continue fazendo parte da igreja que será arrebatada. Então, nesse sentido, faz bem ao culpado a disciplina. Em segundo lugar, para a pureza da igreja. Tolerar a iniquidade numa igreja é rebaixar paulatinamente o padrão moral de todos. Você permite, e aí depois você perde a autoridade disciplinar o segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, 10, todo mundo. Você não disciplinou o primeiro, não pode disciplinar o segundo, não pode o terceiro. E o nível moral da igreja vai baixando paulatinamente. Então, por amor à igreja, a disciplina de alguém revela o cuidado com toda a igreja. E em terceiro, para o bem do mundo. Por incrível que pareça, mas a gente já está batendo nessa tecla. A igreja não poderá ganhar homens e mulheres para Cristo se ela mesma for semelhante ao mundo. Então, se ela pratica as mesmas coisas, ou como em alguns casos, aqui citado, coisas piores, o mundo perde a referência de igreja. E se o mundo perde a referência de igreja, perde
a única agência instituída, estabelecida por Deus na terra para ser porta-voz do Evangelho. Então, para o bem do pecador, para o bem da igreja, para o bem do mundo, a disciplina é necessária. Concluindo essa parte, toda a imoralidade, sensualidade, mundanismo, relativismo ético devem ser erradicados do meio da igreja, para que a mesma não perca autoridade para chamar o mundo à santidade. Segunda parte que nós vamos tratar aqui, a desordem no culto. Eu não vou falar agora da parte da defesa da autoridade apostólica, porque Paulo vai trazer toda a segunda carta para tratar desse assunto, da sua autoridade. Lá ele vai gastar capítulos inteiros para tratar da sua autoridade apostólica, que estava o tempo todo sendo colocada em xeque. Então, vou pular essa parte, vamos falar agora da questão da desordem litúrgica. Desordem no uso dos dons espirituais, desordem no momento da ceia, as desordens. A multiforme manifestação do poder do Espírito Santo. O capítulo 12 e o capítulo 14 vão tratar dos dons espirituais. O 12, dos 9. O 14, mais especificamente, do dom de profetizar. E entre um e outro, o principal dom que deve ser manifestado por todos, que é o do amor, o caminho mais excelente. O 12, os dons espirituais. O 14, o dom de profecia em especial. E aqui nós vamos relembrar o que nós estudamos lá em pneumatologia. Nós vamos relembrar aqui a questão dos dons espirituais. A cabeça do servo na sala do trono de Deus. Ou seja, a dimensão espiritual. A mente dele sendo uma mente elevada, espiritual. A palavra grega para dom é carisma. Está aqui, ó, carisma. Por isso que você já ouviu, quando eles tratam de nós pentecostais, eles chamam, alguns, né? Vai dizer que nós somos carismáticos. Já ouviu essa expressão? Aliás, que tem até os católicos carismáticos hoje, né? Já ouviu falar de católico carismático também? Só que parece uma palavra de dupla interpretação, porque às vezes a gente usa a palavra ser carismático no sentido de uma pessoa que é muito carinhosa, receptiva. Pô, fulano é carismático, você chega lá, ele te abraça, te recebe e tal. Só que aqui, usando o termo grego, carismático aqui significa pessoa que se relaciona com os dons, acredita nos dons, na atualidade e na manifestação atual dos dons. Aqueles que não acreditam na atualidade dos dons espirituais, a maioria deles se chamam tradicionais. E aí eles chamam os demais de carismáticos, acreditam no carisma, no dom. E aí a gente já tem, aí dentro da Igreja Católica, um grupo lá separado que se chamam de carismáticos. São católicos, mas dizem acreditar nos dons espirituais. 9 dons agrupados em 3 grupos. Né? Vamos relembrar os dons que são aqui arrolados no capítulo 12, divididos em 3 grupos, cada grupo com 3 dons. Primeira classe de dons, os dons de saber. O que é que a igreja precisa saber? Porque Deus dá à igreja dons, são 3, que estão dentro da categoria de dons de saber. O que a igreja precisa saber? A palavra saber do grego gnose, conhecer, conhecimento. Significa busca do saber, procura do conhecimento, através de investigação. Conhecimento da verdade, ter gosto, possuir conhecimento e estar convencido após perceber o sabor. Por que saber? Porque os filhos de Deus precisam e devem conhecer o âmago, o coração, o centro da vontade do Pai. E também porque interessa a Satanás que o cristão seja enganado pelos seus espíritos demoníacos, ou pelo próprio espírito humano. Então vamos ver aí as riquezas dos dons de saber. São 3. Vou passar um pouquinho mais rápido, porque aqui é apenas relembrar que nós estudamos lá em pneumatologia. Primeiro dom, dentro da categoria dos dons de saber, é o dom da palavra da sabedoria. Palavra da sabedoria. Grego, sofia.
Meu professor de grego não veio hoje, né? Mas pode confirmar que ali está escrito Sofia, que significa possuir conhecimento de, ciência que conhece o verbo, a palavra, conhecimento situado muito adentro, ou seja, um conhecimento profundo, profundo saber. Este é o significado de Sofia. Nota, o servo de Deus, no dom da palavra da sabedoria, ou seja, o poder da palavra, é capacitado de forma sobrenatural para perceber e agir verbalmente diante de situações ou fatos intrigantes. Segunda riqueza dos dons de saber. Primeiro, palavra da sabedoria. Segundo, logos tis gnosis, palavra de conhecimento. A palavra gnose é conhecimento. Possuir conhecimento de, possuir relações com, ou seja, intimidade, proximidade, conhecimento que destaca, distingue. E a terceira riqueza dos dons de saber, este aqui, extremamente necessário para a saúde espiritual da igreja, discernimentos de espíritos. Esse grego é diakrisis pneumaton, discernimentos de espíritos. Por que discernir os espíritos? Porque existem 3 tipos de espírito nos domínios da igreja local. E a igreja de Jesus só pode manter comunhão com apenas um desses 3 espíritos. Quais são os 3? Primeiro, Espírito de Deus. Segundo, o Espírito de Satanás. Terceiro, o Espírito humano. E aqui tem que ter discernimento. Quem nunca viu aquela luta que às vezes a pessoa quer expulsar o demônio de alguém que não tem demônio? Às vezes é cachaça, às vezes é droga, às vezes é, perdão da expressão aqui, é pura sem vergonhice mesmo, querendo atrapalhar o culto, querendo atrapalhar a obra. É o espírito humano, querendo brincar, querendo fazer. E a pessoa precisa ter discernimento para perceber quando é espírito maligno, quando é o espírito humano, nos 2 sentidos. Às vezes está achando como algo natural e humano, quando também é espiritual e maligno. E a pessoa permite que ali esteja quando não deveria estar. O único espírito com o qual a igreja deve ter comunhão está aqui, ó. A igreja na localidade não pode nem deve abrir mão do dom espiritual, porque ela só pode ter comunhão com o Espírito de Deus. Tudo dentro do corpo de Cristo deve ser regido pelo Espírito de Deus. E para que isso assim suceda, o discernimento de espíritos é indispensável, fundamental, necessário. Segunda classe de dons, os dons de poder. Primeira classe de dons, dons de sabedoria, dons da palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento do espírito. Agora, 3 dons de poder. A palavra poder aí, dunamis ou dinamis, que significa potência, poder, força, fortaleza, habilidade, capacidade, recursos, enfim. Maior poder com recursos. Primeira riqueza desse grupo de dons é o dom da fé. Claro que não estamos falando nem da fé natural, não estamos falando da fé salvífica, estamos falando agora do dom da fé. É uma fé sobrenatural. Uma fé que vai além do natural, da fé salvífica, que é a fé de aceitar, crer que Jesus é o Salvador. É uma fé sobrenatural. Que fé é essa? Fé que capacita a pessoa a realizar portentosos empreendimentos para Deus, em cruzadas, concentrações de massa, etc. Que leva a pessoa a fazer desafios grandiosos, coisas mesmo extraordinárias. Enfrentar de cabeça erguida e inabalável quaisquer tipos de provocações, perseguições e até a própria morte sem negar o Senhor Jesus. Estevão, os apóstolos, profetas, Davi, Abraão, enfim, são alguns dos inúmeros exemplos de fé sobrenatural, que venceram pela fé sobrenatural adversidades que a fé natural certamente não arriscaria sequer enfrentar. A segunda riqueza dos dons de poder, também plural, dons de curas, carismata, carismatis e amaton, significa curas. A etimologia aqui, vencer, derrotar,
as doenças após sujeitá-las, debelar doenças, feridas, etc. Fazer alguém perder defeito moral ou hábito prejudicial, exercer a medicina, recuperar a saúde, restabelecer-se, sarar. E, finalmente, dentro desse segundo grupo, o dom de poder, operação de milagres. É quase aí irmanado com o dom da fé sobrenatural. Operação de milagres trata-se de um dom espiritual extremamente íntimo, também dos dons de curar. Fala de milagres também extraordinário. Acelerando aí o terceiro grupo, são o grupo com 3 dons de elocução verbal. Elocução verbal. São eles. Primeiro, profecia, o mais conhecido, falar em nome de alguém ou em favor de outro. Ser um profeta é um porta-voz, é alguém que fala em nome de outro. Ter o dom de profecia é ter a capacitação de falar em lugar de outro. Portanto, falar em nome de Deus. O profeta fala em nome de Deus, predizendo aquilo que Deus fará. O profeta recebe a mensagem do Espírito Santo e a transmite. Isso aqui é importante, de forma consciente e racional à igreja, usando suas próprias palavras, independentemente de nível gramatical. Ele recebe a mensagem. Agora ele tem a responsabilidade de transmiti-la, mas ele vai transmiti-la em conformidade com a sua capacidade intelectual, com seu nível de conhecimento gramatical. Ele não perde a consciência, a faculdade mental. Já viu alguém que fala, eu perdi o controle, eu falei, não conseguia me segurar. Irmãos, esse tipo de ação, assim, onde a pessoa perde totalmente o domínio, o controle, a capacidade de discernir, de distinguir, definitivamente não é uma obra do Espírito Santo de Deus, produzir esse tipo de ação. A pessoa tem a capacidade de discernir. Por exemplo, a gente está aqui num culto, a igreja está cheia, e o pregador está pregando a palavra, uma palavra que está falando, vamos dizer que tem 100 pessoas. Essa mensagem está sendo dirigida a 100 pessoas, é a principal profecia. Deus está falando com 100 pessoas. E em um dado momento do culto, da pregação, Deus me dá uma mensagem, por exemplo, ao diácono Jardel. Aí eu recebo. Aí eu já me levanto aqui, já saio correndo na direção dele, já faço aquele... Eis, meu servo, que eu te digo nesta hora. Aí para o culto todo, atrapalha o pregador, 100 pessoas que estavam sendo edificadas pela palavra, agora, porque eu tenho que entregar a mensagem a uma pessoa. Isso não é racional, isso não é uma atitude consciente, isso não é uma atitude sensata, equilibrada. Se eu recebo uma mensagem para entregar a alguém, eu vou ter que agora ter o discernimento do momento apropriado, da forma apropriada. Imagina, às vezes acontece, o camarada lá, um homem, está lá, vai lá na mulher casada, vai lá, agarra no pescoço dela, começa a falar no ouvido dela. Ah não, foi o Espírito de Deus, irmão. Quando eu vi, eu já estava pendurado na irmã. Isso é falta de consciência. Você vai entregar a mensagem para ela, traga uma testemunha, se ela tem um marido, se ela tem alguém. Fica aqui, por favor, ao meu lado, aqui, eu preciso entregar uma mensagem aqui para a irmã. Irmã, Deus falou comigo, assim, tem uma pessoa, for mordeira, tranquila, acha que não foi Deus que falou, tem que tremer a terra, o céu e fazer aquele barulhão. Tem que haver ordem, decência. Deus me deu uma mensagem para a igreja. Eu vou entregar a mensagem para a igreja, desde que não seja no momento em que a mensagem esteja sendo pregada. Então, tudo isso a pessoa tem que ter consciência. E outra, o nível gramatical, o intelectual de quem está entregando a mensagem. Já vi gente falar, como é que é Deus que usou o irmão, falou português tudo errado? Como é que foi Deus? O camarada tem o seu conhecimento limitado. Você acha que no momento de entregar a profecia, ele vai falar no vernáculo lá, e aí daqui a pouco volta de novo a sua... Uma coisa assim, né? Não, irmãos. Ele vai dentro da sua limitação intelectual, mas ele vai entregar a mensagem com fidedignidade. Vamos aqui, a receber a mensagem transmitida pelo Espírito Santo, o profeta pode controlá-la, desde que seja para um melhor proveito da igreja que ouvirá a mensagem. Tem que ter essa consciência. É o melhor momento? Vai dar o melhor efeito? Vai ser abençoador? Tudo isso tem que ser colocado na balança.
Se é no momento do louvor, acabou aquele louvor, deu aquele espaço de adoração, glorificação, ok, pode entrar com a mensagem, que vai trazer mais edificação, ou que seja uma mensagem de exortação, de admoestação, uma mensagem de consolo. Tem que entender o momento. Isso aí depende do profeta. O dom em si, ele é perfeito. Agora, a pessoa que recebe o dom, ela não é perfeita. E ela precisa buscar cada vez mais se aperfeiçoar. Ela tem que buscar se aperfeiçoar. Ela vai ficar atenta, vai perceber outros profetas mais experientes. Poxa, tem irmã que já tem dom de profecias, eu vejo Deus usando a irmã já há uma década. Agora Deus me deu essa graça de possuir esse dom, então eu vou procurar ver ali para não sair por aí atabalhoadamente produzindo escândalo, desconforto, desordem no culto. O segundo dom dentro desse grupo de elocução verbal, é o de variedade ou diversidade de línguas. Poli é muito, morfia, formas, muitas formas. Glosson, glossa é língua. Então, polimorfia, glosson, é uma multivariedade de línguas, uma polimorfia de línguas, muitas formas, variedade. Existem as línguas, aqui eu diferencio também, importante. Existem as línguas que são sinais do batismo com o Espírito Santo, isso é uma coisa, e a diversidade de línguas que flui do dom de línguas. Então, uma coisa são as línguas estranhas como a evidência do batismo. A outra coisa são a variedade de línguas como um dom espiritual, que vem depois. As palavras de Paulo, 1 Coríntios 14:4, ele diz: o que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É outra questão. Às vezes a mensagem não é profética, mas eu começo a falar em língua alto na hora que alguém está pregando. Eu estou me auto-edificando enquanto impeço os demais de serem edificados. Isso também não é uma atitude genuinamente cristã. O que deve pautar as nossas atitudes o tempo todo é o amor. Então, de vez em quando, o amor é esse freio, né? Freio contrapeso, uma palavra que está muito em voga. É esse freio contrapeso que vai me limitar. Opa, se eu avançar, o benefício é só para mim, mas eu atrapalho os demais. Então, eu tenho que recuar para que a totalidade, a maioria, seja abençoada. Então, alguém está pregando, eu começo a falar língua estranha alto, atrapalho, chama atenção, todo mundo está olhando para mim, perde a atenção do pregador. O que fala línguas edifica a si. Tem esse momento no culto, em que a pessoa pode ter esse momento da sua autoedificação. Um aqui, um ali, um lá, ok. Mas tem um momento em que todos estão sendo edificados pela pregação ou por uma profecia para a igreja, e aí o que fala línguas deve segurar. O dom de línguas só é proveitoso à igreja local quando há intérprete. Por quê? Porque quando há a união do dom de línguas, variedade, com a interpretação, nós temos aí na junção desses dois uma equivalência de uma profecia. Que é esse aqui, ó, dom de interpretação de línguas. Carismata tins Hermínia de hermenêutica, de interpretar as línguas. Então, quando este dom de interpretação de línguas ele se manifesta, é como se fosse uma profecia. O dom de interpretação e o dom de diversidade e o dom de interpretação são irreversivelmente inseparáveis. Por quê? Porque um completa o outro, produzindo aí uma profecia. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Então, a regra, o equilíbrio, a base é sempre a Bíblia. Os dons devem ser pautados pela Bíblia. O uso dos dons segundo a Bíblia. A Bíblia é a regra. Conclusão da primeira epístola. Primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja em Corinto exorta-nos a corrigir os erros doutrinários, éticos e morais em nosso meio, além de incentivar-nos a buscar a vida de Deus para inseri-la em nosso viver diário. É essa a mensagem central da primeira epístola. Tratar, sanar, né?
se possível, dirimir erros doutrinários, sociais, morais, éticos, para que a igreja não perca a sua espiritualidade, não se torne uma igreja carnal. E interessante, hein? Paulo escreve o capítulo 12, e ao que tudo indica, quando Paulo fala sobre os 9 dons, ele está falando justamente a esta igreja, porque ele não fala dos dons espirituais, dos 9, a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, mas fala a igreja de Corinto, porque isso nos leva a acreditar piamente que nesta igreja os 9 dons espirituais se manifestavam. Mas a despeito de ter uma igreja cujos 9 dons espirituais se manifestam, Paulo dizia, vocês são carnais. Vocês são carnais. E agora, como é que fecha essa equação? Como é que a gente fecha essa matemática? Mas lá tem profeta e é carnal? Lá tem variedade de língua e é carnal? Lá tem interpretação de língua e é carnal? Lá tem dom de sabedoria, palavra da sabedoria, discernimento de espírito, dons de curar, dons da fé, o dom da fé, dons de cura, e é carnal? Pois é. Olha que situação que nos leva a ficar mais preocupado com a realidade da igreja, cada vez mais. Não é porque profetiza que passou vamos dizer assim, a carteirinha de espiritual. Eu profetizo, eu sou espiritual. Eu sou batizado com o Espírito Santo, falo língua, eu sou espiritual. Nem sempre. São as atitudes pautadas na palavra que vai revelar a espiritualidade ou a carnalidade da pessoa ou da igreja como um todo. Paulo deixa isso muito claro. Bom, a carta não foi bem recebida. O líder da igreja local refutou a autoridade de Paulo. Disse que Paulo não tinha autoridade nenhuma para escrever aquilo. Paulo não era um apóstolo do quilate do apóstolo Pedro, não havia convivido direto e proximamente de Jesus, como, por exemplo, Pedro. E Paulo estava sendo muito grosseiro nas suas palavras, muito rude, muito áspero, de maneira que a igreja refutou. Imagina, a igreja refutou as palavras de Paulo. E aí ele escreve essa carta, e o tom dessa carta é um tom assim mais melancólico, irmão, mais dramático, mais pessoal. O tom dessa carta revela a tristeza profunda do apóstolo pela não receptividade da igreja à sua carta anterior, que é a que a gente acabou de estudar. Então dê uma olhada aí no material, antes da gente já começar a mostrar os slides, dê uma olhada aí no material, 2 aos Coríntios, vamos falar um pouquinho sobre ela. O tema: de todas as epístolas de Paulo, a segunda epístola aos Coríntios é a mais pessoal. É uma revelação de seu coração, de seus sentimentos mais íntimos e de seus motivos mais profundos. Ele estava sendo acusado, por exemplo, de ser mercenário, de fazer a obra de Deus por dinheiro, e ele tem que se dizer justamente para essa igreja que dessa igreja em especial, ele nunca recebeu nada. Ele trabalhou dia e noite para se sustentar, para não ser pesado à igreja, para não dar motivo. Por quê? Porque ele sabia que aquele pessoal era carnal. Se eu fizer isso aqui, vai dar motivo para eles me criticar, então não vou fazer nada. Poderia ter direito a uma ajuda, a um sustento, tal. Ele vai dizer isso, eu poderia, mas eu abri mão para que o evangelho não fosse prejudicado. E ainda assim, ele foi criticado. Olha só, por um grupo, ele foi criticado por não receber. Ou melhor, foi acusado de buscar receber. O outro grupo criticou ele pelo fato de não receber. Fala, tá vendo como é que você é um apóstolo inferior? Todos os outros que vêm aqui recebem, você é o único que vem e não recebe, você é inferior. Um grupo dizia que ele era mercenário, o outro dizia que... E, irmãos, por incrível que pareça, isso acontece ainda hoje, sabia? Eu que de vez em quando, hoje é muito pouco, mas tempo atrás isso era muito frenético, tinha as agendas assim muito, aquela coisa assim mesmo de 20, mais de 20 agendas no mês, ir para um lado, para o outro,
Hoje é bem pouco. Mas ainda assim, ainda hoje, às vezes quando a gente recebe um convite, a pessoa fica insistindo em falar de valores. Quanto você cobra? Não, não cobro. Não, mas quanto fica para você vir aqui? Não, não. A gente trabalha dentro da possibilidade da igreja, que a igreja puder fazer por nós, assim, no sentido de nos abençoar, ficar com o nosso... Mas como assim você é pregador e não cobra? Tem gente que não entende isso. Parece esquisito, mas tem gente que não entende. E você vai ficar escandalizado. Eu já perdi a agenda porque não cobrei. A pessoa diz, não, se você não cobra, você não deve ser bom pregador, não. Deixa eu ligar para outro. Parece inacreditável, mas já perdi a agenda por não ter cobrado. Você não cobra, de fato não cobra. Não, então, irmãos, a gente não vai poder fechar com você, porque eu não confio em gente que não cobra para pregar, não. Você não deve ser bom, não. Parece brincadeira, mas não é brincadeira, não. Paulo passou por isso. Tinha um grupo que criticava ele porque não recebia, e tinha um grupo que criticava ele acusando-o de receber, sendo que ele não recebia. E aí ele vai escrever essa carta manifestando. E olha, nessa epístola encontra-se uma porção incomum de palavras expressando o sofrimento da mente, do coração e do corpo. Olha as palavras que a gente vai encontrar em abundância nessa epístola: aflição, angústia, palpitar, desespero, jejuns, lutas, trabalhos, perigos, perseguições, tristeza, sofrimentos, lágrimas, tumultos, fraco, fraqueza. Ao mesmo tempo, as palavras conforto e confortado encontram-se aqui mais frequentemente do que em outras obras paulinas. Também palavras como alegria, regozijo, triunfo são proeminentes. Nenhum outro cristão nos dias de Paulo poderia combinar os sofrimentos e as realizações como as que Paulo estão registradas, como as que estão registradas nesta epístola. Quando, onde, porque foi escrita, esta epístola foi escrita, veja bem a proximidade, pertinho da primeira, quando Paulo estava dessa vez na cidade de Filipos, durante a terceira viagem missionária. Nessa epístola, o apóstolo apresenta uma comovente defesa pessoal do seu apostolado e ministério. Aqui encontramos também instruções que definem a teologia do Novo Testamento sobre a oferta e uma afirmação poderosa de sua autoridade apostólica, que estava sendo colocada em xeque. A carta é valiosa não somente por devassar o coração de Paulo, mas também por ser um guia para quem deseja buscar e servir os outros de uma maneira devotada e amorosa. Então, o conteúdo aqui é o seguinte: primeiro Paulo faz uma retrospectiva, depois o Paulo fala sobre o ministério digno e eficiente que ele vinha realizando. Os capítulos 8 e 9 para tratar de uma oferta que seria levantada ali para ajudar os judeus, ou seja, os crentes lá de Jerusalém, judeus crentes. E finalmente a defesa que Paulo faz do seu apostolado. Então ele gasta muitos capítulos para se defender de ataques. Entre uma epístola e outra, ele foi pessoalmente lá em Corinto. Foi mal recebido. Foi recebido friamente. Quando ele percebeu aquele desconforto, aquela frieza, ele evitou usar um tom rude, um tom assim pesado, mais incisivo. Ele poderia, usando a sua autoridade e diante dos pecados daquela igreja e da carnalidade, ele poderia, mas ele percebeu e ele foi mais brando, ele foi mais suave, mais comedido nas palavras. E aí sabe o que o pessoal falou? O pessoal falou que ele... Eu vou ler aqui com vocês. Pega aí, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Irmão, o pessoal ali era carnal, viu? O pessoal ali era... Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo... Deixa eu achar aqui agora certinho. Capítulo 10. 10.
ele escreveu a carta e ele foi duro na carta. Aí quando ele chegou lá, ele sentiu a hostilidade dos irmãos e resolveu ser mais brando, pessoalmente. Aí olha o que ele diz, 10:10, 2 Coríntios 10:10. O pessoal dizia assim, porque as suas cartas, dizem, Paulo está falando assim, as suas cartas são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Já pensou? Quando ele escreve a carta, ele pega firme, mas quando ele está aqui, ele é desprezível, fraco. Você quer ver a defesa do apostolado dele? Só para a gente passar os olhos aqui na defesa do apostolado dele, capítulo 11. Olha aí a partir do versículo 11. Vou pegar no 13. Capítulo 11, versículo 13. Porque, deixa eu antecipar um pouco mais, perdão, vamos começar no 9. Vamos contextualizar bem. Capítulo 11, versículo 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Irmão, isso aqui era o chamado tapa de luva, que chama, né? Porque os irmãos da Macedônia eram os irmãos da igreja de Filipe. Pensa numa igreja pobre. A igreja de Corinto era rica. A igreja da Macedônia era pobre. Só que os irmãos da Macedônia, quando passaram lá por Corinto para visitar Paulo, levaram oferta para ele. Os irmãos pobres levaram oferta. Aí ele diz aqui, os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Trouxeram uma ajuda para suprir a minha necessidade. E em tudo eu me guardei de vos ser pesado. Significa, para não receber absolutamente nada de vocês. E ele acrescenta, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia, que é lá onde ficava Corinto. Ele está dizendo, eu vou me furtar de receber uma ajuda para suprir necessidade, para isso não servir de motivo para alguém criticar a minha mensagem. Então eu prefiro sofrer necessidade para não colocar impedimento ao Evangelho. Versículo 11, ele diz assim, por quê? Porque vos não amo? Deus sabe. Mas o que eu faço, farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha que comparação. Paulo diz que passavam ali falsos apóstolos. E levava tudo deles. Tem aquele pessoal que passa, faz a campanha, e você tem que trazer uma oferta de 300, o outro de 500 e tal. Quando ele vai embora, ele leva tudo, deixa você com o seu nome no SPC, no Serasa, pagando em prestação a oferta que deu a ele. Paulo diz, não, isso daí não me maravilha não, até o diabo se transforma em anjo de luz. Olha a comparação que ele faz dos falsos apóstolos. 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, Paulo está dizendo dos falsos que recebem dinheiro dele, mas na verdade são ministros de Satanás. Agora Paulo vai dizer dele mesmo, Paulo, outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. Eles são hebreus? Também eu. Eles são israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Entre parênteses. Agora eu falo como fora de mim. Eu ainda mais. Agora olha a lista do apóstolo Paulo.
Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muito mais. Já recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Jesus recebeu uma quarentena menos 1, 39 chicotadas. Paulo disse, eu já passei por isso 5 vezes. 3 vezes fui açoitado com vara. Essas 5 aqui ele foi açoitado com azorrague, com chicote. Com vara já fui 3 vezes. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Significa que ele passou uma noite e um dia inteirinho em naufrágio no meio do mar, para levar o evangelho. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo dos salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, o pior de todos os perigos. Em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, jejum, muitas vezes, frio, nudez, muitas vezes. Além das coisas exteriores, o pior de tudo vem agora. Me oprime cada dia o cuidado com todas as igrejas. E a falta de paz aqui dentro, porque a preocupação com todas as igrejas me consumindo por dentro. E quando chega lá é recebido pela igreja como? Como um qualquer, como um... Esse era o apóstolo Paulo. Mas apesar de tudo isso que eu já antecipei aqui, a gente fechar essa epístola, só para você sentir aqui, esse é o tom de toda epístola, tristeza, pela pouca receptividade, e ele tendo que falar essas coisas, porque a igreja, infelizmente, era carnal. O grande problema da igreja era a carnalidade. A primeira carta visa corrigir abusos doutrinários e distúrbios locais. A segunda carta trata-se de uma autobiografia. Nota, diante de críticos irresponsáveis, Paulo faz a defesa não somente de seu ministério, mas, sobretudo, ele tem que gastar tempo aqui, esforço, para defender a sua honra. E quem é que estava tentando tirar a honra dele? A igreja que ele fundou, debaixo dessa lista de sofrimento que a gente viu aqui, irmão. Aqui ocasião e data, rapidinho aqui no slide, a gente já viu. A data da epístola eu já li também com os irmãos, estava em Filipe, aproximadamente 55, 56. Então ele está lá em cima, na região da Macedônia, escrevendo lá para baixo, para a região da Acaia. A segunda carta surgiu num momento difícil na vida pessoal do apóstolo. Ele já estava vivendo um momento difícil na sua vida pessoal. Ele se encontrava apreensivo, decepcionado e, ao que tudo indica, doente, enfermo, mas precisando tratar dessas questões. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Fala da enfermidade, cansaço, fadiga. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates na carne, por dentro temores. Segundo aos Coríntios 4:10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, ou seja, nossa natureza física está continuamente comprometida com a morte de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Seguindo com os argumentos de defesa de sua honra e de seu apostolado, Paulo introduz o tema de sua experiência de arrebatamento. Um homem em Cristo. Ele está falando dele mesmo, né? Paulo falando de si na terceira pessoa. O terceiro céu refere-se ao paraíso, ou seja, a presença de Deus. Aqui é o capítulo 12, que a gente vai falar dele agora. Mas, ainda abrindo aí na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, eu quero que você observe aí é o capítulo 12 mesmo. Ele vai falar: em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, é ele mesmo, que em Cristo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos
Se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um homem assim, de um assim me gloriarei, que é ele mesmo. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Aí ele prossegue. O interessante é observar que ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu, mas ele não revela muito do que ele viu e ouviu lá. E ele diz, porque o homem natural, não é lícito dizer, não é isso que ele diz aqui, ó. Em verdade não convém gloriar, mas passar as visões e revelações do Senhor. Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem, no caso aqui é o homem natural, não é lícito falar. Ele não pôde falar as experiências, porque se não era lícito falar a um homem natural, imaginem ao carnal. E aquela igreja era uma igreja carnal. A gente não sabe o que Paulo viu, porque ele não escreveu. E ele não escreveu porque esse povo aqui era carnal e impediu ele de escrever. Não podia escrever para esse grupo carnal. Então a gente não sabe o que ele viu. Ele só diz que foi, e viu, e ouviu. Então essa teologia aqui do terceiro céu. Importante a gente entender a configuração dos céus. Já li aqui, o homem natural, o homem não é lícito, é o homem natural. Qual é o primeiro céu? Palavra grega, porque a gente fala o céu, a gente confunde tudo. Tanto um céu, outro céu. Onde Deus está? Deus está no céu. Onde está a estrela? No céu. Onde está a nuvem? No céu. Pássaro? Onde o avião voa? No céu. Só que quando você vai falar no grego, existe uma palavra para um céu, igual o amor. Já expliquei para vocês. A gente chama tudo de amor. Grego não. Existe o amor eros, existe o amor filéu, existe o amor ágape. Então, dependendo do que ele está falando, ele vai usar uma palavra específica. A mesma coisa aqui. Dependendo de que céu ele está falando, ele vai usar uma palavra específica. É interessante. Aqui um parênteses. O inglês ele faz uma diferençazinha. Você que é bom no inglês, aí como é que fala céu em inglês? Existe dois. Sky é esse aqui, ó. Agora, quando ele vai falar do céu de Deus, a palavra é heaven. Gostou, né? Eu repito para você. Heaven. Paraíso. Na Bíblia, eu tenho a Bíblia em inglês em casa. Já vi isso lá. Quando está falando do céu comum é sky. Agora, quando é heaven, é o paraíso. Aqui a gente não. Céu. Interessante aqui é o grego. Auranos, ou oranos. Primeiro céu. Nuvens, pássaros. No nosso tempo, avião e tal. É o céu que está a nossa capacidade do olho nu, assim, tranquilo de ver. É o Oranos. Mesoranos, ou mesorâneos, é o que está no meio, entre um e outro. É o meso, é a morada dos astros, é onde está o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias, o universo. É o segundo céu. E tem o Eporâneos, ou Eporanos, que a Bíblia chama do céu dos céus. Aqui tem plural, né? Dos céus. O primeiro céu, do segundo céu, aí tem o céu dos céus. Esse aqui é a morada de quem? Morada de Deus. Por isso que às vezes a pessoa, mas Satanás não foi expulso do céu? Como é que a Bíblia fala que ele está nos lugares celestiais? Celestiais, primeiro céu. Segundo céu, ele foi expulso
O terceiro céu. Ele está aí, celestiais, plural, 2 céus. Ele tem acesso ao primeiro, ao segundo, mas foi expulso do céu dos céus. Destaque específico: Paulo foi levado ao céu dos céus, ao terceiro céu. Morada de Deus. Você pode ver textos como Neemias 9:6, 1 Reis 8:27, 2 Crônicas 2:6, 6:18. Morada temporária dos santos pós-morte física. Paraíso, né? Jesus disse: hoje mesmo, para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse lugar seria essa morada temporária, para depois voltar, claro, a alma e espírito se unir ao corpo ressuscitado e então entrar no céu dos céus. A palavra paraíso, que aí lá no inglês a gente falou aqui o heaven, paradison, paradeison, terceiro céu, significa lugar de delícias, onde os prazeres consolam o espírito, lugar que causa delícias, morada daquele que é bem-aventurado, lugar de prazer e gozo, espiritual, né? No espírito, delícia, contentamento, conforto, deleite, alegria. Conclusão: após uma primorosa defesa de seu chamado, Paulo conclui esta esplêndida carta com a famosa bênção apostólica, segundo aos Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. É assim que termina a segunda carta aos Coríntios. Bom, irmãos, pela hora ali, já está pedindo a gente para parar. A gente não teve intervalo, foi direto. A gente vai encerrar aqui. Essa semana é dose dupla. Sexta-feira, querendo Deus, estaremos aqui mais uma vez. E aí já começaremos falando da Epístola aos Gálatas. Agradeço a todos que vieram nessa aula extra, que nos ajudou a adiantar alguma coisa que precisávamos. E se Deus permitir, na sexta-feira aqui estaremos mais uma vez. Vamos ficar sobre os pés, orar, agradecer a Deus, encerrar a aula dessa noite. E não esqueça, hein? Sexta-feira estaremos de volta, se o Senhor permitir. Eu vou deixar aqui, porque a bênção apostólica eu vou ler aqui, para não errar. Ó. Graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e comunhão do Espírito Santo. Oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos esta noite mais uma vez por nos permitir estar reunidos para estudar e aprender mais da Tua Palavra. Pedimos a Tua bênção agora no retorno aos nossos lares, possamos voltar protegidos e guardados pelas Tuas potentes mãos. Leva-nos em paz, livra-nos de todo o mal. Ó Deus, e que tenhamos uma semana, que ainda estamos no iniciar da mesma, uma semana repleta da Tua bênção, do Teu cuidado, as Tuas mãos estendidas sobre nós continuamente. Assim a Ti rogamos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Amém.